Curante, sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, yo mamá, yo te amo. Curante, sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, yo mamá, yo te amo. Vuela con el viento, vuela con el viento. Hello, gente linda, boa noite, bem-vindos à Maratona da Transformação, na 32ª live hoje consecutiva, sempre agradecendo pela presença de vocês, as pessoas novas que estão chegando hoje, a minha gratidão, é sempre bom poder conhecer pessoas novas, reencontrar as pessoas que sempre acompanham a gente, que sempre estão acompanhando as nossas lives. Isso é muito bom. Eu estou muito feliz por poder me proporcionar isso. Eu não estou proporcionando isso para vocês, eu estou proporcionando isso para mim, porque é uma forma de eu aprender mais, de eu refletir mais, de eu entrar em contato com a mesma temática sobre perspectivas diferentes, né? Então a proposta da Maratona da Transformação é trazer esse nível de conhecimento, de reflexão, para que vocês possam conhecer outras abordagens e outras formas de olhar para os aspectos diversos do autodesenvolvimento humano, profissional, pessoal, espiritual. E eu fico muito feliz de poder estar junto com vocês, estabelecendo esse movimento de crescer juntos, né? Formamos uma grande rede na Maratona da Transformação, onde a gente está recebendo muitas mensagens legais, muitos pedidos de temas. Por favor, não para mais a live, faz live durante 365 dias do ano, mas estamos aproveitando esse período agora para poder estarmos juntos, né? Então é uma forma que a gente tem de se encontrar. E hoje eu acordei com a saudade de vocês, vocês não têm noção, vontade de abraçar, de cheirar, de tocar. Eu sou muito sinestésico, para mim essa necessidade existe muito grande. Eu não sei o que eu vou fazer nos próximos dias, tá? Mas assim, fico muito feliz de poder estar aqui hoje junto com vocês e poder, de alguma forma, estarmos juntos, nos conectando, nos sentindo, gerando essa ressonância de amor, de paz, dentro daquilo que a gente está buscando no nosso papo, tá? E hoje com um tema super legal. Hoje vai ter uma convidada gravidinha, ela está gravidinha, é mãe de primeira viagem, a Fernanda Souza. Daqui a pouco ela vai entrar aqui com a gente. E a gente vai abordar hoje o tema lealdade intrauterina e maternidade sistêmica. Eu vou trazer alguns tópicos legais, são os aspectos biológicos, emocionais e sistêmicos da gravidez. As 4 fases essenciais, que eu chamo de 4 fases essenciais, também são importantes no processo dessa conexão da mãe com o filho, essencialmente, né, para a gente poder compreender como que funcionam essas lealdades, as lealdades invisíveis, esse amor cego que nós, desde pequenininho, desde o ato da concepção, nos colocamos a serviço do sistema maior, né? E isso vai, de alguma forma, nos colocando diante da vida e fazendo com que a gente simplesmente reproduza padrões, reproduza movimentos comportamentais sem se dar conta de onde é que vem essa lealdade maior, né? Então, o nosso bate-papo de hoje, inclusive eu quero trazer também, se der tempo, algumas dicas valiosíssimas, como frases sistêmicas, alguns exercícios para que você possa fazer com o seu filho e também que você possa fazer se você estiver grávida, principalmente se você estiver grávida. Hoje a nossa temática é essa. Mas da importância de reconhecimento, porque a gente sabe que não existe uma fórmula, né? Não existe um manual de instrução. Quando você fica grávida, está aqui o manual de instrução para você, e você vai, quando você ficar triste, você coloca mais um pouco de colorido no controle remoto. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que somos frutos de histórias, né? Da grande história, que eu chamo de grande história. A nossa ancestralidade eu chamo de grandes histórias. Não especificamente A, B, C ou D, mas os fatos, né? As histórias, assim como elas foram vividas, experimentadas. De alguma forma nós estamos conectados a essas histórias. E quando a gente fala de uma mãe, essencialmente, ela tem uma influência muito grande nas emoções da gente. Observe você que
quando a tua mãe estava dentro da barriga da tua avó, ela já tinha dentro dela todos os ovócitos que, quando ela ficasse grande, ela ia começar a menstruar e, naturalmente, esses óvulos iam ficar maduros, esses óvulos iam ficar maduros e iam ser utilizados ou não, né? Imagina que a vovó já impregnou os ovócitos da mamãe com muitas emoções, assim como nós vamos nascer de um desses óvulos um dia, já impregnados também de muitas emoções. E todo esse campo de experiência do ato da concepção até 7 anos, mais ou menos 7 anos de idade, a gente chama da primeira grande fase da vida da gente, e a gente subdivide em 4 fases essenciais, que eu chamo de o ato da concepção como primeira fase, a fase do amor maior, a fase onde nós nos identificamos com o sim essencial que vem do espermatozoide, do óvulo, né? Essa conexão maior, essa força que gera a vida de uma célula vai se tornar trilhões de células depois, quando a criança já está perto de nascer. É impressionante isso, né? E esse óvulo fecundado, ele vai se multiplicar dentro do útero da mamãe e vai estabelecer um movimento de fazer crescer. A segunda fase, como um movimento importante, que é a gestação, também da importância das qualidades essenciais das emoções que nós recebemos da mamãe, dessa fase, né? Depois tem a forma como nós nascemos e, consequentemente, a nossa primeira infância, que está incluso aí o nosso primeiro processo de socialização, o nosso segundo processo de socialização e, sucessivamente, até completar outras fases importantes, né? E essa relação que a criança tem com a mãe e a mãe com a criança, essa díade, que a gente chama dentro do campo da psicologia de díade, o quanto isso é essencial e importante para que haja um processo de liberação. E é possível já, desde o ato da concepção, no processo da gestação, as mães já começarem a fazer práticas, exercícios para começar o processo de desidentificação e liberação dos seus respectivos filhos, né? Quando a gente fala dentro do aspecto biológico, a criança ela vai, com 3 meses mais ou menos, ou seja, na terceira semana, nos 3 primeiros meses, essencialmente, a criança já está com todos os órgãos formados, e dali vai crescer mais, vai se ampliar mais, vai estabelecer um movimento de funcionamento. E a partir desse lugar, a criança começa de fato a se nutrir essencialmente das emoções da mãe. Então, geralmente, como mãe de primeira viagem, ou mãe que já teve filhos, ou mães que estão passando por processos emocionais complexos, difíceis, geralmente tem um nível de estabilidade emocional muito grande que faz com que a criança naturalmente absorva todas aquelas influências, não só os aspectos nutricionais, mas os aspectos emocionais vão ser transmitidos também para aquela criança, né? Imagina você que depois de 3 meses que o cérebro já está praticamente formado, na baía de mielina, uma parte específica do nosso cérebro, é onde são produzidos os nossos neurônios, e daí esses neurônios vão também para a nossa coluna vertebral, do sistema nervoso para a coluna vertebral, da coluna vertebral para o sistema nervoso, e a criança já começa a estabelecer um movimento de aprendizado, né? Ela começa a ter sensações internas, e essas sensações, por ela não tomar consciência disso, são muito influenciadas pela mamãe, são muito influenciadas pelo contexto das emoções da mamãe, né? E o quanto isso gera, de uma forma geral, em todos nós, um impacto muito grande. Imagina a quantidade de hormônios e de neurotransmissores que são transmitidos essencialmente no ato da nutrição, quando a mamãe entra no estado de alerta, quando a mamãe entra no estado de estresse, quando a mamãe está emocionalmente triste, quando ela está com muito medo, essencialmente, né? Imagina a quantidade de adrenalina ou cortisol, por exemplo, que vai fazer com que a gente entre no estado de alerta, que a mamãe entre no estado de alerta e, consequentemente, eu vou me nutrir muito dessas emoções, consequentemente desses hormônios, e vou estabelecer um processo de também ficar em estado de alerta, né? É impressionante que muitas vezes a mãe lembra que está grávida quando a criança mexe, e geralmente tem uma emoção muito forte por trás que estabelece essa conexão, né? E aí, geralmente a mamãe está preocupada, ansiosa, com medo, nervosa, estressada, passando por vários processos, porque geralmente é dessa forma, né? Não tem, é muito complicado às vezes a gente
pensar diferente, porque a ideia é que a gente tenha as mulheres tenham gravidez mais saudáveis, mais leves, né? Mas por vários motivos isso não acontece, são vários medos que estão estabelecidos e ela vai gerar muitos movimentos hormonais no sangue, né? Consequentemente vai passar isso pelo cordão umbilical e a criança vai absorver aquele processo. Então quando a criança se mexe, é quando a mamãe se lembra muitas vezes que existe alguém ali dentro, né? Um ser ali dentro. E geralmente ela está carregando uma emoção que não é tão forte, né? Uma emoção que não está conectada ao amor maior, por vários processos e dinâmicas. E isso conduz muitas vezes a fazer com que a criança simplesmente aprenda a se recolher. Ela fica quietinha. Por quê? Porque se ela se mexe, a mamãe lembra que ela está grávida, só que emite uma emoção que não é uma emoção saudável, consequentemente para de pulsar sangue para o útero, para de pulsar nutrientes saudáveis para o útero e aquele ambiente fica frio. E quando fica frio, a gente estabelece o movimento de ficar muito quietinho, porque se eu mexo, a mamãe vai estabelecer um campo de lembrar de mim de uma forma que não é saudável. E é justamente nessa fase que a gente começa a desenvolver, por exemplo, o nosso aspecto da personalidade esquizoide, por exemplo, né? É quando a gente começa a desenvolver esse movimento de fuga, ataque e fuga. Porque a gente vai receber hormônios que tem a ver com o princípio de sobrevivência. O cérebro da mamãe alertou lá no sistema límbico, a amígdala, que é responsável pelo processo de medir e colocar em prática a consciência da emoção interna e externa no estado de sobrevivência, vai disparar o processo, vai disparar hormônios como cortisol e adrenalina e vai fazer com que a gente entre no estado de sobrevivência. E é super natural isso. Consequentemente, eu vou também estar absorvendo essas emoções e sentimentos da mamãe de uma forma única e muitas vezes a gente vai levar isso para o resto da vida. Por quê? Porque essas memórias são muito fortes, já começam a estabelecer esse vínculo profundo com a mamãe. E se a mamãe está lá na gravidez e diz, uau, mais um filho desse homem, ou seja, mais um filho, estou muito cansada, ou você chegou numa hora errada, seja qual for o motivo ou a emoção que ela estabeleça, aquilo já gera um processo de que a criança vai aprender sem ter consciência. Ela simplesmente vai estabelecer um movimento de guardar essa informação na memória celular dela e vai em algum momento desencadear isso através da vida e das diversas relações. É impressionante o quanto nós nos tornamos leais a esse sistema materno já dentro da barriga da mamãe, já aprendemos muitas coisas e muitas emoções já dentro da barriga da mamãe e o quanto isso, quando não estar claro na gente, vai desencadear sintomas, conflitos e doenças no futuro. Como eu falei no início, não existe um manual de instrução para que a gente possa ser uma mãe diferente. Por quê? Porque viemos de histórias, estamos casados com um homem que foi o pai que é corresponsável pelo processo da gestação. E eu sempre falo que tanto um homem quanto uma mulher ficam grávidos, né? Esse é um fato também, ambos têm que ter esse nível de consciência, até pelo apoio do masculino em relação ao feminino no processo da gravidez. Importantíssimo isso. Em outro momento a gente pode aprofundar mais isso. E quando a gente não está dentro de emoções mais qualitativas no processo da gente, a gente com certeza está transmitindo isso para os nossos filhos. A gente está transmitindo essas emoções e isso vai gerar uma série de processos. É muito comum que as crianças já nascem, por exemplo, com processos de infecção na garganta, respiratórios, por exemplo, né? Por quê? Porque há uma incidência muito grande pesquisa, foi medido através de exame de sangue, a quantidade muito grande de cortisol e adrenalina proveniente da mãe, já que a criança só começa a produzir esses hormônios a partir de 3 meses de idade. Olha que interessante. Isso gera um nível de estresse muito grande, a baixa imunidade e a criança vai ficar com deficiência respiratória e vai desenvolver várias doenças respiratórias, por exemplo. Então são muitos campos de experiência que fazem com que a criança esteja vinculada, tanto o menino quanto a menina, de uma forma muito forte, de 0 a 7 anos com a mãe. Ela é como se ela se sentisse simplesmente uma parte da mãe. Comi pipoca nesse instante.
e ela não consegue se separar. É por isso que de 0 a 7 anos a gente passa por alguns lutos e cortes que vai fazer com que a gente inconscientemente vá se separando gradativamente. Por quê? Porque a gente vai desenvolvendo a consciência e vai tomando uma outra perspectiva diante dessa relação, da relação com a mamãe, né? Então, esse processo ele é essencial que as mães comecem a ter uma preparação desde o ato da concepção, no sentido de promover um ambiente mais facilitador para o processo da gravidez, para que elas possam estabelecer um movimento de estar mais conectada dentro de um estado de presença àquela gravidez. Eu sei o quanto muitas vezes isso é difícil, né? Mas isso é algo aprendido, é algo que pode ser desenvolvido desde quando a gente esteja preparado para esse processo de ficar grávido, tanto o pai quanto a mãe. Então, lá no final da nossa live eu vou dar algumas dicas, vou passar alguns exercícios legais para que você possa manter um papo reto com o teu bebê, com o teu feto, para que você possa estabelecer um processo de conexão maior com esse ser que está vindo através de vocês, pai e mãe, especificamente mãe, porque ela que está ali guardando aquele tesouro, né, que somos todos nós, e todos os filhos que vão nascer, e o quanto é essencial essa consciência para que haja um movimento não só de bem-estar para a criança, mas para a mãe e para o pai também. Então, esses movimentos me trouxeram um grande período de pesquisa para que eu pudesse compreender muito como que esses traumas vividos no processo gestacional, não só no processo gestacional, porque às vezes você passa por traumas no ato da concepção, ou por abuso, ou por movimentos de não espontaneidade, ou por você não estava entregue àquele campo de experiência no processo gestacional, no processo do nascer também. Então, quanto esses traumas ficam registrados na gente, quanto isso vai desencadear futuramente aspectos profundos de dinâmicas na vida da gente. E é importante que a gente possa ter esse princípio de consciência, por exemplo, anotar mês a mês, mãe, olha a primeira dica, anotar mês a mês quais foram as experiências, né, ou até dia a dia, se for o caso, ou no dia específico, anotar que experiência fez com que você entrasse no estado de tristeza, de angústia, de medo, de raiva. Anota esses movimentos, anota o que gerou isso, para que você possa ter um mapa, para que você possa ter um guia lá na frente e você poder a se ajudar e ajudar ao teu filho. Então, anotar as suas emoções diariamente é um bom exercício para que você possa ter um roteiro, digamos assim, do seu dia a dia de grávida, para que você possa, olha, tal dia, com 4 meses, eu estava atravessando a rua, de repente eu vi um assalto, isso impactou, me paralisou, eu fiz xixi, eu não consegui andar, a sensação foi que o meu filho ia sair pela barriga. Então, esses pequenos detalhes são importantes para que você possa ter uma direção e criar um roteiro diante daquilo que é essencial, tá? Muito importante isso, para que você possa ter isso como base futura, se precisar, para poder esclarecer alguns processos importantes no movimento da criança, né? Nasceu e foi um parto difícil, eu tive muita dor. Descreve como foi o seu sentimento, a sua percepção. Tive que ficar afastado porque eu tive uma infecção. Quantos dias? Como você se sentiu, angústia, né? Todo esse movimento, a chegada de volta da criança. Então, todos esses movimentos são importantes serem relatados e descritos para que você possa criar um mapa e poder se basear nisso e poder ficar mais fácil o movimento de liberar os nossos filhos para que eles possam seguir a vida deles de uma forma muito saudável e única, né? Então, essa é a primeira dica que eu deixo para vocês aqui hoje, para que vocês possam começar a pensar sobre essa possibilidade e começar a criar esse movimento não só na gestação, mas também no dia a dia do seu filho, né? Dias específicos que aconteceram, movimentos específicos, é importante. O papai chegou cansado, estressado e gritou com a mamãe. O papai gritou com a mamãe porque estava estressado e você chorou muito. Então, assim, são processos que a gente pode, sim, catalogar e descrevê-los para que a gente possa criar uma história, né? E essa história ela vai ser super útil lá na frente, quando a gente tiver, quando os filhos estiverem na vida e desenvolverem alguns aspectos que estão relacionados essencialmente a essa fase, porque
Eu falo que no campo das constelações familiares, todo movimento que acontece essencialmente é de 0 a 7 anos, não tem outro lugar. Mesmo que os eventos tenham acontecido pós 7 anos, por exemplo, isso é uma referência e ressonância dessa fase que a gente desenvolve simplesmente a percepção, não a consciência de uma determinada experiência, porque o nosso aspecto cognitivo não está complexo, não está inteiro, integrado, então eu não tenho consciência de que determinados processos e experiências são boas ou ruins, eu simplesmente vou viver aquilo como uma experiência, sem ter consciência. Isso fica registrado na minha memória celular e isso vai estabelecer um movimento lá na frente de algo que pode desencadear um processo mais difícil na vida dos filhos, ok? Então, todo esse movimento que aqui, a gente falou do aspecto biológico, do aspecto sistêmico, lá na frente eu vou falar sobre vou dar mais dicas e alguns exercícios para que a gente possa fazer. Eu vou convidar agora a Fernanda para que ela possa falar um pouco sobre a experiência dela do antes da constelação e depois da constelação, já que ela durante da formação, né, na realidade da nossa formação, que ela fez, para que ela possa falar um pouco de como era antes e de como é agora, com essa consciência nova, da importância de ter esse conhecimento que é o pensamento sistêmico, para que a gente possa ter níveis de relacionamentos mais saudáveis, consequentemente, ter um processo de liberação para os nossos filhos de uma forma mais efetiva, e o quanto isso é importante no processo de autodesenvolvimento pessoal, né? Então, assim que ela chegar, ela vai começar a contar um pouco a história dela. E aí, lá no final, eu volto para que a gente possa gerar um movimento de nos vermos de forma mais efetiva. Alô, alô? Como que olha a... Oi, Lu. Você tá na 5G, né? Estou na 5G. De novo esse problema, mas aqui tá tudo ok também. Foi o mesmo que a gente testou de tarde. Aham. Vamos testar de novo. A gente está vendo só aqui só um minutinho, gente. Estou tentando ver aqui a internet. Conectando novamente com a Fernanda. Fê, Estou aqui. Estou aqui. talvez seja um problema aqui. Porque eu Será? tinha testado no meu celular e tinha funcionado. Mas a internet está no 5G, ok? Ô, Fê, para a gente não perder Oi, Lu. vamos ouvir sua voz, que tá tudo certo, tá? Tá, ok. Vamos lá. Fala um pouco para a gente de como é que você está se sentindo uma grávida sistêmica, né? Quais são os recursos que você está utilizando nessa fase para que você possa melhorar-se e, consequentemente, começar a entrar em contato de forma muito mais efetiva e profunda com o teu bebê. Okay. Você que é marinheira de primeira viagem, é interessante, eu não sei por que está acontecendo esse processo. Oi. Oi? Oi. Que loucura isso, gente. Tô te ouvindo, vai falando. Então, Lu, assim, ó, tem sido uma experiência transformadora para mim, onde eu acesso muitas sombras e todos os recursos que eu consegui, né, adquirir e despertar em mim ao longo desse processo todo da formação, eles têm sido de grande valia para que eu já consiga fazer muitos movimentos com o bebê. Eu acho as constelações, elas mudaram a minha forma de ver a minha própria história, e eu digo que uma nova Fernanda. Não sei se alguém tá dizendo para tipo começar de novo. Quer experimentar no meu? Não adianta. Será que é? Liga do seu celular para ver se vai aparecer ela. Porque, não sei, bom, eu não sei o que está acontecendo com a internet, mas ok, acontece. Porque não é o problema, não é na dela.
Tenham paciência, gente linda. Calma que a gente vai. Fernanda, tá Eu não ouvindo? sei o que acontece com essas internets, com essa nossa conexão. Mas então, voltando, né? Depois de 9 meses do início da formação, né? Eu sinto que uma nova Fernanda nasceu, porque foi quando eu fiz a constelação dos meus ovários policísticos, inclusive no módulo de saúde, né, e doença. E o Regi, que está aí nos assistindo, ele foi o facilitador. Uhum. E eu tinha muito uma percepção de que eu não conseguiria ter filhos. Isso era muito forte em mim nessa época, e eu coloquei na minha cabeça, eu não sou capaz de ter um filho. E aí eu fui olhar para esses ovários e foi uma coisa tão... Caiu novamente. Tenha calma. Vamos voltar novamente. É o marido dela. Vamos experimentar ele um pouco mais pra lá? Vamos voltar aqui. Eu acho que não tem a ver com... Mas antes tinha. É? Deixa eu chegar um pouco mais próximo do meu modem para ver se isso é um processo... A minha irmã chegou. Hello! Hello! Ai, que loucura! Então, terminei, fui olhar para esses ovários e foi uma dinâmica muito profunda. E o final da constelação foi a representante da minha mãe me entregando um óvulo saudável para ser fecundado. Olha que lindo isso. E eu me lembro que era uma almofada de cor laranja e era uma energia muito forte. Eu fiquei muito emocionada e falando eu ainda me emociono. E 15 dias depois disso eu engravidei. Uau! Que legal. Então foi assim algo, uma nova Fernanda nasceu, né? E junto com a gestação nasceram muitas outras Fernandas, porque... Caiu de novo. Não é aqui, gente. É no aparelho, porque a gente está fazendo todas as lives e tá todo mundo aparecendo, tá todo mundo bem. O que tu acha da gente sair? Não. Não é isso, né? Tá. Vamos tentar de novo, Fê. Vou te achar aqui, peraí. Só para avisar para vocês, eu sou padrinho de forma indireta, desses 16 anos que eu tenho de constelação, são mais de 60, eu estava contando até uns 10 dias atrás, estava contando, são 68 bebês que nasceram de mulheres que estavam com dificuldade de engravidar. Então, eu sou padrinho de 68 crianças que conseguiram engravidar através pós-constelações, né? Pós-constelação. Mudei a internet aqui de novo, botei outra internet. Cola no roteador. Cola no roteador. Tá coladíssimo. Agora eu botei outra internet. Tipo assim, não tem explicação. Mas o que acontece assim de maior transformação que eu vejo no início da gestação, a minha maior dificuldade foi a conexão com o bebê. E eu até escrevi um texto sobre isso, porque Bert Hellinger fala, o julgamento nos afasta do amor. E o meu julgamento sobre mim mesma me afastou do amor maior que é o bebê. Porque eu fiquei julgando, meu Deus, eu vou traumatizar a criança, eu não vou dar conta, eu vou fazer tudo errado. Vamos indo assim, Nanda. Você vai falando, vai até a hora de cair, a gente volta, para que você possa terminar de falar, tá? Fica tranquila. Oi, voltou. Não sei, acho que não é a internet. Não sei o que acontece aqui, gente. É sistêmico, vamos ter que constelar. E eu julguei tanto no início que eu tive muita dificuldade de me conectar.
e eu até olhei para isso numa constelação, e aí depois disso eu consegui, e hoje eu sinto uma conexão tão profunda com ele, tão profunda, e as constelações, elas transformaram a minha vida, e eu tenho certeza que vão transformar a vida do Gael, porque ele é um menino que vai já ter uma consciência que eu não tive, por exemplo, né, quando eu era bebezinho, porque não existiam essas coisas todas, né? E é uma transformação linda, assim. Eu acesso muitas sombras através da experiência que eu tenho com ele, e por isso eu também acesso muito mais. Só um minutinho. Vamos lá. Prefere que eu ligue para ela? Não? Vai dar certo. Tenha calma, gente linda, que vai dar certo. Não foi, não. Vamos lá. Pronto, conectou, Nanda? Oi, Lu. Sobre o diário de gestação que tu falou, eu já estava fazendo ele, então legal. eu anoto todas as coisas importantes, né, que surgiram, todos os sentimentos que eu tive, bons e ruins. Eu converso muito com ele. Então, hoje, eu falo com ele, quando eu tô triste, eu falo para ele assim, filho, a mamãe tá triste. Sim. E tá tudo bem. Eu sou humana. Eu sou imperfeita. E essa busca, né, pela maternidade perfeita, que eu estava no início ali da gestação, hoje eu tô com 4 meses e meio, eu percebi que isso não existe, porque ele vai crescer na imperfeição. É na minha imperfeição e na imperfeição do pai dele que ele vai se desenvolver. E que ele vai acessar ainda mais. Vou lá. Podia colocar aqui. E então, são muitas coisas que eu vou acessando, muitas coisas do meu sistema. Eu vou conversando com ele, eu vou explicando. Quando eu fico triste com o pai dele, eu explico, filho, a mamãe tá triste com o marido dela e não com o seu pai. Você pode amar o seu pai. E eu falo muito com ele, muito no banho, assim, eu boto bastante sabonete na barriga, eu aliso ele e eu faço carinho e eu digo para ele, a mamãe libera você para ser apenas uma criança. Eu te libero para ser apenas o Gael. Eu faço muito isso com ele. E eu faço a minha parte, né? O que ele vai se conectar de lealdade sistêmica, eu não tenho como controlar, né? E isso no início estava... As dinâmicas que sobrarem, tio Lu dá um jeito depois. Não se preocupa não, Nanda. Faz a sua parte, o papai faz a parte dele e depois a gente resolve o que sobrar. Pode ficar tranquila, tá? Então eu fico conversando muito com ele, falando as frases de cura. Agora nesse tempo de coronavírus, onde a gente não está tendo muito contato com a família, eu explico para ele o que está acontecendo, explico para ele o porquê é que os avós paternos estão longe e não estão tocando, conversando com ele. Explico para ele que ele tem uma família que ama, que embora a gente esteja mais isolado, isso não significa que nós estejamos afastados. Então eu vou trabalhando muito nessa parte que toda a formação da constelação me trouxe, né? E mais toda essa... Eu vejo que a maternidade, ela despertou em mim uma conexão muito grande com algo superior, né? Gente, é impressionante a atitude e posicionamento sistêmico de uma mãe e de um pai em relação ao seu filho, porque faz toda a diferença quando a gente está dentro desse lugar mais sistêmico, mais consciente desse lugar, né? E o quanto a gente consegue gerar um movimento de comunicar
Estou triste, estou alegre, eu briguei hoje. O quanto isso é importante, isso vai gerando um movimento de liberação dos nossos filhos. É impressionante. É verdade. E é isso aí, eu sei que depois, quando ele crescer e desenvolver as dinâmicas dele, eu sei que o tio Lu vai estar aí, a tia Bel, e vamos lá resolvendo a constelação. Exatamente. Mas é algo muito, muito, muito profundo essa conexão. E hoje eu olho para minha mãe com muito mais amor, porque eu entendo a dificuldade de ser mãe. Porque ser mãe é algo lindo, mas também é algo muito difícil, né? Tem uma profundidade de um encontro com essa sombra, com essas emoções que vêm e que simplesmente... É essencial o que você está falando, porque não somos perfeitos, não somos pais perfeitos, né? Não tivemos pais perfeitos. Naturalmente, eles vão estar vibrando tanto o aspecto da perfeição quanto o aspecto da imperfeição dentro de cada um de nós. E o quanto isso é importante ser comunicado para a gente e, consequentemente, para os nossos filhos, né? Exatamente. E essa minha experiência com a maternidade, com o Gael, eu falo para ele assim, filho, não é você, é a minha experiência com você que me faz acessar coisas para que eu veja no meu sistema, né? E é tão forte isso que despertou em mim uma vontade de fazer. Simplesmente eu tinha vários projetos parados e hoje a vida, ela pulsa dentro de mim. E isso me faz querer realizar. E aí surgiu, né, todo esse projeto agora para falar sobre a maternidade sistêmica, né, o meu lugar de mãe. A Fernanda criou um Instagram onde ela está falando sobre maternidade sistêmica. Você pode seguir lá também a Fernanda. @meuLugarDeMãe. @meuLugarDeMãe. @meuLugarDeMãe é o Instagram da Fernanda. Ela está partilhando lá o dia a dia de como ela está se percebendo, né? De como ela pensa e age sistemicamente diante da gravidez. Isso é muito, muito show. É porque muitas pessoas não têm acesso a esse conhecimento, né? Então veio muito forte, assim, o quanto é importante a gente partilhar para que as crianças venham com uma nova consciência e elas venham com as emoções mais saudáveis, né? Com isso a gente vai ter milhões de benefícios, criar um sistema familiar saudável. Outra coisa que eu faço muito é pedir a bênção das mães do meu sistema, das mulheres do meu sistema, para que eu possa... A Fernanda está falando algo essencial, que é pedir a bênção no sentido de, por favor, deixa eu ter um bom parto, que eu possa ser uma mãe diferente de você, sem carregar nenhum sentimento de culpa ou que estou traindo o sistema. Isso é essencial também que a Fernanda está falando. Sim. E eu peço assim muito para fazer diferente delas, né? Para poder fazer diferente com leveza. Né? Depois de tudo isso que eu estudei, de tudo isso que eu acessei de conhecimento novo, eu preciso seguir a minha vida na maternidade de uma forma leve e trabalhar muito também essa conexão de incluir o pai. Porque o quanto isso é importante. Nós viemos assim de uma questão familiar onde muitas vezes o homem é excluído. Né? Então hoje eu falo para o Gael, eu permito que você ame o seu pai. Eu permito que você dê um lugar de igualdade no seu coração. Isso que a Fernanda está falando é essencial, super importante, para que a criança, ela já desde pequenininha, ela não precise ter que escolher ou o pai ou a mãe. E ela vai estar sempre conectada mais à mãe, não tem jeito. Mas a atitude sistêmica de uma mãe que diz, ele é teu pai, e como teu pai ele é essencial e tão importante quanto eu, faz com que a criança, já desde pequenininha, se sinta segura em se desvincular e cortar o cordão umbilical com a mãe e ir na direção do pai. Isso é essencial. E eu tô grávida de um menino, né, Lu, Gael. E Bert Hellinger fala, né, que os homens eles precisam estar na esfera do pai
para que eles respeitem ainda mais a mãe, né? Aham. Então, isso é algo muito forte e que eu converso muito com o Gael sobre isso, né? O pai dele, que está aqui do meu lado, inclusive, ele faz muito carinho, ele conversa. Às vezes eu posso estar braba com ele. O papo da Fernanda está à prestação, gente. Vamos ter paciência, mas está tudo certo. Mas então, Essa atitude do pai, do Gael, é essencial, ou seja, porque a gravidez é dos dois, não é só da mãe. O homem, ele pode apoiar dia a dia essa gravidez. E é um papo reto também com a mãe, um papo reto com a criança, né? Ou seja, a criança se sente de alguma forma super protegida. Exatamente. E assim, deixar que o pai faça carinho nele, deixar que ele acompanhe, deixar que ele participe, né? Isso é de total diferença, porque ele, para que ele siga livre e leve a vida dele, ele precisa estar conectado a esse pai e a essa mãe. E hoje, depois de todos os processos de autodesenvolvimento que eu já fiz, eu sei o quanto isso é importante. E o quanto eu tive que resgatar da minha relação com o pai. Então eu escolho fazer diferente. Muito show, Fernanda. Muito lindo que você está trazendo para as pessoas. Isso é colocar em prática e tornar-se congruente com o aprendizado do pensamento sistêmico. A Fernanda está se formando agora em constelação familiar, no método PSPI, aqui no Instituto ILA. E aproveitando que a Fernanda Marinheira de primeira viagem, e o quanto eu percebo que a Fernanda ela vai se tornar uma grande consteladora, acreditem nisso, só a hora que precisa acreditar. Para mim, já é uma grande consteladora pelo estado de presença. Gratidão. Estado de percepção e presença dela, o quanto ela cresceu como ser humano e o quanto ela está crescendo como mãe agora, né? E vai poder futuramente ajudar muitas mães, facilitar muitos processos lindos. Assim, estou muito feliz com o teu processo de descobertas, de aprendizado. Eu, como também, Lu. do projeto, eu fico muito honrado em poder ver pessoas como você e basicamente toda a turma daqui de São Paulo, por exemplo, e de outros lugares que a gente tem a formação, como elas estão se descobrindo, crescendo, fortalecendo todo o campo das relações delas de uma forma geral. E isso me deixa muito honrado e feliz em saber que aquilo que a gente está ensinando está tendo um nível profundo de mudança na vida das pessoas, né? Isso eu fico muito, muito, muito feliz. Nada, vamos se despedir. Eu só queria terminar falando que eu entrei na formação PSPI uma criança. E faltando um módulo para terminar, eu saio uma mulher. Sim. Que lindo E isso não tem preço. Então, a minha eterna gratidão a você, porque com o Ila eu cresci muito. E não existem palavras para agradecer, e eu desejo que todas as pessoas do mundo pudessem passar pela transformação que eu passei aí nesse instituto. Eu paguei R$1 milhão para a Fernanda falar o que ela falou agora no final. Mas vocês sentiram que na voz dela saiu um nível de emoção, de gratidão muito grande. Eu recebo a tua gratidão, gratidão pela sua participação aqui hoje, a sua, a do pai, a do Gael, que está aí na barriguinha quentinha, deliciosa. Isso serve de motivação ainda mais para mim e para toda a equipe ILA, para todos os professores que ensinam no Instituto, o quanto nós todos ficamos honrados e felizes em ver que os nossos alunos e as pessoas estão se descobrindo, estão indo para o mundo dentro de uma perspectiva diferente. Então, se você tem esse chamado no coração, vem fazer a nossa formação, vem aprender, vem ensinar, porque é uma troca constante que a gente estabelece na relação aqui no ILA, tá? Eu fico muito, 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 muito feliz por tudo isso, porque eu queria até que você soltasse muitos coraçãozinhos para a Fernanda, e para vocês também, porque esse é um ato de poder ter acesso a esse conteúdo, de poder saber que existem ferramentas e recursos essenciais para que você possa ser uma mãe, um pai saudável na gestação e, consequentemente, na educação do teu filho, né? O quanto isso é importante, é essencial
nesse movimento, nesse lugar, ok? Gratidão, Fernanda, pela sua participação. Eu Gratidão imensa, Lu. vou passar algumas dicas aqui para a galera agora, alguns exercícios. Hein? Quer conduzir um exercício? Daqui a pouco a gente põe uma música. Não precisa ter tempo. São 10 minutos. Dá tempo, sim. Então, a gente está falando sobre um tema super legal, que cadê, qual que é o tema de hoje? Hoje Lealdade intrauterina e maternidade sistêmica, na live de número 32 da Maratona da Transformação, com participação da Fernanda. A gente está trazendo conteúdos essenciais para que a gente possa transmitir de uma forma mais efetiva e prática para você que é mãe, para você que é pai, essencialmente também, e poder olhar para essa função nova, né? Porque como homem e mulher existe uma ordem, isso vem primeiro, né? Como pai e mãe, isso vem depois. E da importância de se olhar sempre como homem e mulher para que essa função pai e mãe seja forte. E quando esse lugar de homem e mulher ele é integral, inteiro, essa função de pai e mãe é sucesso, consequentemente vocês terão filhos de sucesso na vida. Isso é aprendido, gente. A gente nasce com várias crenças que fazem com que a gente tenham comportamentos totalmente diferentes às vezes, né? É o medo, a insegurança, o distanciamento, são muitos sentimentos que estabelecem o movimento de fazer com que a gente se afaste, tá? Principalmente quando a gente fica grávidos, pai e mãe. Eles deixam muitas vezes de olhar para o lugar de homem e mulher e vão simplesmente viver a gravidez. E é essencial para que haja saúde na relação, na triangulação, que seja sempre visto do lugar de homem e mulher. Então, assim, solta coraçãozinhos para a Fernanda, que ela é mãe de primeira viagem, gravidinha sistêmica. Pode chamar ela de gravidinha sistêmica, né? O Gael já vai nascer uma criança sistêmica também. Isso é muito lindo porque a gente está olhando para esse lugar de uma forma muito mais efetiva. Se você está grávida agora, se você tem um filho pequeno, eu vou ensinar para vocês, além do diário, que eu já falei no início, né, que é descrever essencialmente o dia a dia das emoções, das experiências que você está vivendo, mas você pode sempre ter um papo reto com o teu bebê, sempre. Ou seja, ele dentro do teu útero ou quando ele nasce. O Bert, ele não constelava crianças, tá? Porque tinha uma dinâmica em relação a esse processo. Eu constelo crianças desde quando eu comecei a constelar. E crianças, inclusive, dentro do útero da mamãe, dentro da barriga da mamãe. Um lugar, digamos assim, na história, né? E muitas vezes essa criança, mesmo dentro da barriga da mamãe, já está a serviço do sistema como um todo. Olha que interessante isso, né? Quando você vai para o campo da representação, ela já está a serviço, já pode sim começar a ressignificar isso de uma forma muito linda, ou seja, já pode diminuir os impactos daquilo que os nossos filhos já vão nascer carregando menos histórias e menos emoções da gente, tá? Então, é como se você agora pudesse, mesmo você, mãe, que já pariu teu filho está grande agora, toca na tua barriga, toca no teu útero embaixo e o toque agora é um toque de amor. Amor ao seu útero, né? Amor a esse templo sagrado que você abrigou ou abriga um tesouro e que você simplesmente gerou muitos tesouros, né? Então conversa primeiro com o teu útero, conversa da seguinte forma: querido útero, você guarda muitas emoções dentro de você. São muitas histórias que estão somatizadas dentro de você. Eu quero falar para você da importância de que eu estou tomando consciência do meu lugar na vida. Muitas mulheres que vieram antes de mim, elas não puderam viver a gravidez, a sexualidade, o feminino com leveza, com amor. Por isso, por mais intenso que seja, eu ainda carrego dentro de você sentimentos que vêm de todas elas. Mas eu libero as minhas emoções que estão somatizadas em você para que você possa germinar o mais puro amor do lugar de mãe para
essa semente. E converse agora com teu filho, converse mesmo que você já tenha filho grande. Vai para o primeiro filho, para o filho que não nasceu, que foi um aborto ou um natimorto. Conversa com todos eles agora e diga: eu não sou perfeita. Eu tenho as minhas limitações, mas acredite, eu vou dar o melhor de mim para que você possa crescer dentro do meu útero em paz, para que você possa, o máximo de tempo, se nutrir de boas emoções. Eu não vou garantir que a minha gravidez inteira eu vou conseguir estar bem, mas todas as vezes que eu não conseguir estar bem, essas emoções são minhas. E eu te libero, meu filho, minha filha, vivo ou morto, de poder simplesmente carregar essas emoções que são minhas. Não precisa fazer isso por mim. Eu vou dar conta da minha história, eu vou dar conta do meu processo. Você é livre para crescer e viver apenas as suas emoções. E o meu coração vai ficar simplesmente em paz ao ver você nascer e olhar nos teus olhos e sentir o teu cheiro e poder abraçar você bem forte no meu peito e poder dar do meu leite para que você possa se nutrir do meu mais verdadeiro amor. A mamãe, assim como você está crescendo, a mamãe, assim como você, vai gerar um processo de fazer com que a nossa relação seja uma relação de amor e respeito. Eu te amo e te libero para que você possa fazer da sua história o melhor possível. E não precisa olhar para a minha história, as minhas emoções. E te libero mais ainda para que você possa ir na direção do teu Pai. E como Pai, Ele é único. Como homem, nós temos as nossas diferenças. Mas acredite, você foi feito com amor. Então, esse é um movimento que você vai usar as suas palavras, que você vai usar daquilo que é mais essencial dentro de você. E tem um papo reto mesmo com a tua criança, com o teu útero. Peça para o pai colocar as mãos e conversar também, ter um papo reto. Olha, hoje eu briguei com o chefe, eu estou estressado. Não tenha medo de tocar na barriga da tua esposa, de conversar com o teu filho, de conversar com o teu filho recém-nascido. Apesar dele não ter a consciência, ele está guardando dentro dele muitas memórias que, quando você comunica isso, vai desencadear nele liberações. Consequentemente, ele vai adoecer menos, ele vai ter um nível de imunidade mais aumentada e um processo significativo de saúde. Então, é importante que você simplesmente toque. E tocar, você pode fazer isso com óleos essenciais, você pode fazer isso com alguns óleos especiais específicos, porque não são todos que são utilizados no processo da gravidez, principalmente, tá? Porque muitos óleos são abortivos. Você pode utilizar florais, você pode utilizar a água, a banheira ou o banho para poder gerar esse processo de fazer massagem na barriga. O pai pode fazer junto com a mãe massagem. O pai, que existe na cultura andina, os incas pegavam tintas e pintavam desenhos na barriga da mãe. Isso é uma forma de reverenciar a mulher e reverenciar aquela criança, né? É uma ritualística feita entre os incas, onde o homem pintava com desenhos que viessem na cabeça, com tintas não tóxicas, tá? A barriga da mamãe. Então, são muitos os recursos que você pode utilizar, músicas suaves, músicas que tenham um tom de relaxamento, principalmente na hora da mamãe dormir, para que a criança possa, inclusive, aprender a dormir na hora certa. Ela já vai nascer no ritmo do sono. A questão com alimentação, com práticas de exercícios são essenciais, mas são aspectos emocionais importantes. Então, assim, não se sinta culpada porque você está em algum dia, algum momento triste ou passando por alguma dificuldade e que isso vai afetar a sua criança. Vai afetar, mas isso faz parte do processo.
E o mais importante é que você possa reconhecer que hoje, por exemplo, fala a verdade para você, hoje eu estou triste, mas amanhã possivelmente eu vou estar melhor. Então, é assim que a gente vai aprendendo e vai ressignificando esse lugar de ser mãe e de ser pai, tá? Amanhã eu vou fazer uma live especial. Vai ser só Joe, solamente Joe, onde vou falar sobre compulsão alimentar e ansiedade, tá? Vou falar sobre o aspecto dos transtornos da ansiedade, dos transtornos da compulsão alimentar. Esse é um tema que as pessoas vêm pedindo. Então, amanhã eu vou estar só falando sobre compulsão alimentar e transtornos da ansiedade. Vou falar sobre os aspectos biológicos e sistêmicos desses dois sintomas, ok? Para que a gente possa dar continuidade à nossa série de lives. E, mais uma vez, gratidão a cada um de vocês pela sua presença, gratidão a todas as pessoas novas que estiveram aqui com a gente hoje, a todas as pessoas que vêm acompanhando diariamente as nossas lives. Tem mais de 40 lives aí, ó, até o final, essa 32ª ainda, tá? Ainda tem muita gente legal que vai trazer muito conteúdo legal para a gente. E a Maratona da Transformação foi um projeto que começou há 32 dias atrás, né? E está um maior sucesso. E o sucesso é você. O sucesso é você que nos manda mensagem, que curte lá a nossa página, que nos segue no Instagram. Eu quero dizer que essa live de hoje, todas as lives anteriores estão lá no canal do YouTube. Você pode ir lá assisti-las quantas vezes você quiser. Tá? Se você quer receber os nossos materiais exclusivos, você vai entrar no grupo do Instagram, deixa aí no inbox a palavra, a frase "eu quero participar", então bota lá "eu quero participar", e você vai receber esses conteúdos que são meditações e alguns materiais específicos que estão lá, tá? Então vem participar junto com a gente. Curte o nosso Instagram, curte a nossa página no Face, curte lá a nossa página do YouTube, faz a gente crescer, divulga esse material para que mais pessoas possam ter acesso a esse movimento de material, tá? A minha intenção maior é poder trocar com cada um de vocês e poder sentir a energia de vocês. Isso é uma troca constante que a gente está aprendendo a cada dia. E assim, um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão pela sua participação. Gratidão a todos aqueles que vieram antes de mim e que, de alguma forma, me deram base para que eu pudesse estar aqui hoje falando para vocês de algo que faz muito sentido para a minha vida, tá? Um beijo sagrado e gratidão a todos aqueles que estão, de alguma forma, contribuindo para que esse período de quarentena seja mais leve e amoroso. E vem novidades por aí, muitas novidades legais estão sendo desenhadas e criadas aqui no Instituto ILA, para que juntos possamos expandir a nossa consciência e melhorar cada vez mais as nossas diversas relações. E essas relações começam com cada um de nós, tá? Um beijo, abraços luminosos. Fico muito feliz de ter você sempre com a gente aqui. Deixa